Estamos de volta com o Ver Mais. Agora é a hora da nossa entrevista, o nosso bate-papo. E hoje, gente, o assunto é muito interessante. É a fotodepilação. É um assunto que interessa mulheres, interessa homens, porque hoje em dia os homens também estão bem vaidosos e quando o assunto é pelo, muita gente não quer saber. Então, a gente sabe que existe a técnica do laser e existe a técnica da fotodepilação. Muitas pessoas confundem os dois, né? Mas existe uma diferença entre os dois, inclusive o equipamento é outro, enfim. Então, eu queria que você explicasse pra gente como funciona a fotodepilação, as vantagens de se fazer, né? Porque é uma técnica que depois a pessoa fica tranquila, né? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Então, a fotodepilação, as vantagens principais do laser que a gente fala é o valor da sessão e não dói, né? Em comparação, no caso, com o laser? Isso. Tá. É, porque muita gente pensa, poxa, eu não vou fazer porque é muito caro, então eu prefiro depilar com a gilete mesmo, com cera. Só que se você for colocar no papel, né, quantas vezes você vai ao salão ou quanto você gasta com cera, com isso, com aquilo, no final das contas... fica mais barato. Né? Então, porque assim, a gente indica, normalmente é a média de 8 a 10 sessões para terminar o tratamento. Aí depois você tem a manutenção de 1 a 2 vezes por ano, depende muito de hormônio, de coloração do pelo, se ele é mais grosso, mais fino. Então vai muito de pessoa para pessoa, mas a gente põe essa média, podendo ser os menos ou mais sessões. Certo, e né? Quem responde melhor? A fotodepilação, ela trabalha na melanina do pelo. Então, quanto mais escuro o pelo, mais rápido tem o resultado. Quanto mais grosso também ou não? Mais grosso, daí varia. É porque assim, daí depende de como do hormônio para o crescimento do pelo. Né? Tá. E os homens estão fazendo bastante também, né? Tem uma das vantagens da fotodepilação é porque assim, quando você passa gilete, a foliculite, aquelas bolinhas vermelhas que aparecem, acaba com a fotodepilação porque acaba o pelo. Então não inflama mais, não dá coceira, não irrita. Mesmo enquanto você está fazendo as sessões, durante o tratamento, né, que a gente pode colocar, também não aparece? Não tem irritação? Não tem irritação. A gente tem um hidratante especial da Depilare, que não tem álcool, que você passa, então ele não irrita, não tem problema. Depois da sessão? Antes, uma semana antes, pelo menos, você começa passando e depois também. Qual que é a média? A gente pode falar de valores, já que a gente estava falando a questão que as pessoas pensam que é muito caro e, enfim... Não. É super baratinho. A fotodepilação, a sessão custa R$55 por área. Isso em média, né? É o valor da... É o valor? Porque na verdade a Depilare ela é uma rede, né? Então é um valor... Tem em Curitiba. O valor da Depilare é R$55 por área, em qualquer uma que você for. Os homens estão fazendo mais, a gente imagina que eles devam fazer mais aqui na barba, né? Mas muito peito, abdômen e costas também. Tem muita E as mulheres? As mulheres virilha, axila e meia perna. No caso do buço, né? Tem muita gente que fala que não adianta fazer o laser ou a fotodepilação, porque é uma área onde o pelo é muito clarinho, muito fininho, e que teria que fazer várias sessões. Tem gente que fala que não adianta, mas e aí? Qual é o resultado? Realmente dá pra fazer? Adianta. Assim, o pelo mais claro, ele pode demorar um pouco mais pra sair, mas sai também. Ele mata, porque mata a raiz tá aparecendo ali algumas fotos. Isso, um antes e depois ali de queixo, o pescoço, né? Nossa, feminino. E é definitivo mesmo? Depois você tem que fazer a manutenção no máximo 1 a 2 vezes por ano, dependendo do hormônio, de quanto produção por causa do hormônio, né? Certo. Então, quantas sessões em média a pessoa precisa fazer para ter um resultado bem legal? 8 a 10. 8 a 10 sessões é a média Isso geral. Independente de ser homem ou mulher. Isso, Nosso resultado fica bom mesmo, né? Fica, porque ele mata, ele queima a raiz do pelo e cauteriza os vasinhos que irrigam para nascer esse pelo. Então ele não volta. Nascem outros pelos, porque assim, o pelo são 3 fases ele tem. A gente age na primeira fase desse pelo. Só que o pelo nasce, tem diversas, as 3 fases tem, por exemplo, na perna. Tem as 3 fases, então você vai matando gradativo esse pelo. Nossa, a gente sabe que a principal vantagem é o fato de ser definitivo, né? A gente fala definitivo, mas tem que fazer uma manutenção, porém leva-se muito tempo, né, para fazer. Essa é uma vantagem. Agora, em relação aos outros métodos, tem outras vantagens dessa fotodepilação ou depilação definitiva? Isso é importante saber. Ela não dói. É a principal, todo mundo adora. A gente fala assim, sente dor? Não sente. É como se fosse um beliscãozinho no lugar do pelo, mas é praticamente imperceptível. Isso comparando com a depilação a laser, né? E até a depilação a cera também. Claro.
Porque a cera, o puxão, dói. Dói, não adianta dizer que não, a não ser que a mulher não seja sensível, o homem, enfim, né? Porque dói. Dói. Não, e essa gente não dói. A principal diferença que não dói do laser é que o laser ele trabalha a 300 graus e a fotodepilação a 70 graus. Nossa, essa diferença é até importante colocar, porque tem muita gente que reclama do laser que ele pode queimar a pele, isso, né? É por causa disso, por causa da temperatura. Então a fotodepilação, assim, lógico, tem contraindicações. Você não pode estar com a pele muito bronzeada, porque como ele age na melanina, se você tiver com o bronzeado ativo, ele vai acabar manchando, né? Ah, tá. E tonalidades de pele também. Por isso que a gente faz uma anamnese antes, que é uma entrevista para analisar como que é a sua pele, qual a cor, o fototipo que a gente chama. Certo. Porque tem o fototipo 5 e o 6, que são as mais morenas, que não pode ser feito porque mancha. Até bom colocar, né, a gente falou de prós e contras. Quem são as pessoas que não podem fazer a fotodepilação, que não é indicado? Então, gestante, por causa de hormônio, gestante em fase de lactação, por causa de hormônio mesmo. Então, produz mais pelo, acaba não dando bons resultados. Com feridas na pele, doença, psoríase, não pode fazer. Né? Herpes, buço, mesmo genital, não dá para fazer porque está ativo, então não tem como. Seriam só essas contraindicações? Isso, tem várias contraindicações que a gente vai perguntando. Vai depender da pessoa, né? Dependendo do medicamento, não pode. Mas isso tudo na entrevista a gente pergunta, porque daí a gente vê qual é o medicamento. E a gente colocou uma média de 8 sessões para ficar com o resultado perfeito. E quanto tempo leva entre uma sessão e outra? De 25 em 25 dias. 25 a 30. Praticamente um mês. Então, um mês, uma por mês. A pessoa teria que ficar... Dá quase um ano aí, né, fazendo um tratamento. Então, mas varia muito. Tem gente que termina antes. Depende da pessoa, né? Depende da resposta de cada pessoa. Bacana, muito interessante. Obrigada, Carol, pelas dicas, pela entrevista. Fica aí uma super dica para você que quer se livrar de uma vez por todas dos pelos indesejáveis.